Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, queridos e amados, povo lindo de Deus, povo do Senhor, a paz gloriosa, bendita, maravilhosa, poderosa do nosso Deus para você, queridos, que essa paz invada o teu ser por dentro, te pegue por dentro e você possa exalar essa paz onde você estiver, para quem você quiser. Amém, queridos? Pai do Senhor, Fran. Glórias a Deus. Como é que vocês estão, queridos? Como vocês passaram essa semana? Foi bênção, né? Foi bênção, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Foi bênção, porque as misericórdias se renovaram nesta manhã mais uma vez, e nós estamos aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse Deus Todo-Poderoso venha verdadeiramente estar conosco nessa manhã, mais uma vez, nos inspirar, né, na pregação aqui da palavra, e que você possa receber essa palavra, que seu coração esteja preparado para recebê-la. Prepare aí o seu coração, faz dele uma terra fértil, porque é uma palavra do céu. É uma palavra para os nossos corações, para nós aprendermos a ouvir mais o Senhor, porque Ele está em volta de nós, Ele está perto, o Senhor está perto, a graça está pelo mundo, a graça está aqui, e nós não podemos perder o tempo dessa visitação maravilhosa da graça de Deus. Queridos, vamos orar, porque orando nós clamamos a presença dEle aqui, porque sem Ele nós nada podemos fazer, e nós precisamos dEle em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui, meu Deus, para levar a sua palavra, falar do seu amor, da tua maravilhosa graça, que nos preenche, que nos envolve, ó Deus. Que nós possamos estar atentos para esse tempo da graça que está sobre nós. E não, Pai, não querê-la perto de nós. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, nos limpando, nos purificando, ó Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, para que possamos acessar o trono da graça, como disse o apóstolo Paulo, com confiança e com fé, que possamos acessar esse trono de graça, esse trono de misericórdia. Pai, em nome de Jesus, ser conosco, vai curando, libertando, transformando, falando com esse povo, Pai, que me ouve. Eu não conheço essas pessoas, mas o Senhor conhece. Tu conheces o nome e o endereço de cada um e sabe o que cada um necessita nesta manhã. Que os seus anjos, ministradores das tuas bênçãos, aleluia, estejam, Pai, na porta de cada casa, entregando as bênçãos que essa pessoa precisa. Vai recebendo aí, meu irmão, minha irmã, a bênção do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Vai ministrando a cura, a salvação, a libertação. Vai colocando seus anjos, Pai, na porta das escolas, nos hospitais, onde quer que tenha um povo reunido, um povo que clama, um povo que precisa do Senhor, que o Senhor se faça presente, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Transforma a nossa vida pela tua palavra. Lava-nos e purifica-nos, ó Deus, por ela, em nome de Jesus, porque nós precisamos estar cada vez mais preparados, porque a porta da graça vai se fechar em breve e nós precisamos estar do lado de dentro, cercados por ela, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Louvados seja Deus. Deixa eu ver um negocinho aqui. Aumentar a luz aqui. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, a palavra de hoje, tão maravilhosa. Mas antes de eu entrar na palavra, só fazendo Você lembra que eu te falei semana passada? Que você tinha que pedir perdão pelo ato da votação no homem? E eu fui embora, que toda vez que eu falo alguma coisa pesada, eu falo, meu Deus, o que eu falei aqui do Senhor? Ô boca, Jesus! Pra que eu fico me metendo? Eis que na semana aparece o quê? Uma portaria do Ministério da Saúde para aprovar aborto até 9 meses. Olha que legal. Olha só, que coisa, né? Que legal não, Deus me perdoe. Olha que desgraça. Aprovando aborto até 9 meses. Mas aí foi uma grita na internet dos deputados, de todo mundo, onde já se viu aborto até 9 meses. Aí, até o Conselho Federal de Medicina fez uma nota oficial falando que isso não é saúde, isso é assassinato. A ministra da Saúde do governo do Nove Dedos, que está lá em Brasília, que eu não votei nele, ela retirou essa portaria. Mas assim, se não fosse a grita do povo, teria passado. Você já viu aborto até 9 meses? Meus irmãos,
Pensa bem, por isso que o Senhor me levou aquele dia, semana passada, a falar, peça perdão, porque você vai ser cúmplice de assassinatos, entendeu? O nosso país já tem a lei sobre isso, é para anencéfalos, é para mães que estão correndo risco de vida, entre ela e a criança, escolhe-se a mãe, e estupro até 3 meses. Antes, a pessoa tinha que ir na delegacia, denunciar o estuprador, né? Fazer um processo de policial também, porque é crime. Aí ela já tirou a portaria do estupro, não precisa mais. A pessoa, sendo ou não estuprada, ela pode chegar no hospital e falar, fui estuprada, eu quero fazer um aborto. Sem comprovação nenhuma, certo? Isso já foi uma coisa que eles fizeram. Agora ela vinha com essa lei falando de 9 meses. Aos 9 meses. Isso é assassinato de bebês. Eu quero que você preste atenção no seguinte. A sanha do inferno de querer matar crianças que esse povo tem, meus irmãos. Que esse povo tem. Eles são assim. Eles têm esse sangue nos olhos de querer matar bebês. Por isso que como é que chama lá? Os terroristas, quando eles chegaram lá em Israel, para começar essa guerra, foram os terroristas que chegaram lá, matando o quê? Mulheres e crianças. Mulheres e crianças, matando bebês, mulheres grávidas. Eles abriam a barriga, tiravam o bebê, colocavam o bebê dentro do forno micro-ondas nas casas. Foi essa desgraceira que aconteceu lá. Israel mostrou as imagens só para pessoas de altos escalões, para políticos, para jornalistas que quisessem. Não pode mostrar para todo mundo, o tamanho é o horror. Os jornalistas que viram, saem horrorizados de ver, matando crianças em forno micro-ondas. Já viu isso? Misericórdia, né? Mas é isso. Então peça perdão. Você fez essa coisa, porque a gente faz. Mas Deus nos perdoa. E eu estou aqui hoje para dizer para você que Deus dá uma segunda chance pra gente, né? Sobre a graça dele que passa, sobre a maravilhosa graça dele que está sobre nós. Ele dá uma segunda chance para nós e eu vou dar o meu testemunho aqui de uma segunda chance que o Senhor me deu, da maravilhosa graça, né? Estava eu, quando eu fui, o testemunho começa lá em janeiro, quando eu fui para São Paulo, lembra? Foi uma bênção, né? Fiquei na casa da minha filha, que legal, maravilha do céu. Aí eu fui na Rua dos Crentes lá, comprei umas coisinhas para eu arrumar a mesa da ceia da minha igreja, porque louvado seja Jesus, eu tenho essa incumbência e eu amo fazer isso, e eu gosto de ficar comprando coisinhas. Fui lá na Rua dos Crentes em São Paulo, Conde de Sarzedas, fazer uma comprinha de coisas de mesa de ceia. Bem, comprei uma blusinha para mim, essa que eu tô usando, quem me vê na internet vai ver a blusinha. Comprei um presentinho para minha filha e mais umas coisinhas lá. E tal, vim embora pra casa dela. No outro dia eu vinha embora, arrumei minhas malas, vim embora e tal. Agora, semana passada, foi em janeiro, mas a semana passada eu dei falta da blusinha. Falei, cadê minha blusinha? Eu quero usar minha blusinha, onde é que ela tá? Procurei, nada de achar. Falei, meu Deus, será que eu esqueci em São Paulo? Esqueci, né? Devo ter esquecido. Liguei pra minha filha, Andresa, eu esqueci minha blusinha aí, que eu comprei lá na Rua dos Crentes. Esqueceu, mãe, tá aqui. Falei, você manda ela pra mim? Tá bom, eu mando. Olha assim, a Andresa, ela não é muito de gostar de sair, ficar fazendo essas coisas, não. Ela falou, amanhã eu mando pra você. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Deus abençoe a sua vida e tal. Quando a blusinha chegou, irmãos, eu morri de tristeza. Por quê? Porque eu percebi que ela havia sido usada. Ela estava usando a minha blusinha. A minha blusinha, escrita Jesus Love. Jesus é amor, Jesus te ama, eu amo Jesus, sei lá que tradução está aqui, porque não está as gramáticas do inglês corretamente, mas está escrito Jesus Love na minha blusinha. Eu nunca imaginei que a minha filha fosse ficar usando uma blusinha escrita Jesus Love. Vocês sabem da história dela, quem me acompanha já sabe da luta que é. Meu Deus, mas me deu uma dor no coração, Fran. De pedir de Meu volta. Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não deixei a blusinha de Jesus pra ela? Mas que coisa, Deus, o que eu fiz? Que horror! Cheguei no meu serviço, falei com a minha amiga Karina, que trabalha comigo, uma santa serva do Senhor.
fica passando as madrugadas dela no terço com o padre Gilson. E ela tem alcançado muitas graças através dessa posição dela. Falei, Karina, você não sabe o que eu fiz? O quê? Contei a história da blusinha pra Karina. A Karina olhou pra mim e falou, nossa, Rô, por que você fez isso? Aí eu fiquei pior. Falei, Karina. Aí ela falou assim, estou me lembrando de uma frase aqui. Falei, que frase? Ela falou assim, olha o que ela falou. Tenho medo da graça que passa, sem que eu a perceba. Ai, aquilo me matou. Falei, Karina, ela falou, é de Santo Agostinho essa frase. Falei, Karina, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Perdi a oportunidade de deixar um testemunho de Jesus dentro da casa da minha filha. Por que eu fiz isso? Gente, eu sofri mesmo. Pedi perdão pro Senhor. Aí, falei, Karina, onde é que está essa palavra? Porque isso dá uma mensagem, e uma mensagem da boa, né? Da parte de Deus. Porque ele está falando comigo, mas ele vai falar com muita gente também. Aí Deus me levou lá em Lucas, é óbvio, né? Lucas, eu até já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás, mas é bom falarmos novamente, porque é muito importante. Jesus chegando em Jerusalém para a última semana dele, ele olha para a cidade e diz assim, Lucas 19, a partir do versículo 41, Lucas diz assim, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Mas agora está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Aleluia. É forte. É forte, Jesus. Nós não conhecermos o tempo da visitação do nosso Deus. O tempo da graça do nosso Deus que está em volta de nós, que está nos cercando. Aí, isso foi na sexta, né? Na quinta-feira à noite tem uma live de um pastor que eu faço um curso com ele, maravilhoso, pastor Johnny. Quem quiser seguir na internet pode seguir. O pastor, eu não assisti, mas na sexta que eu fui assistir, quando eu abro a live do pastor, que ele estava falando sobre a graça de Deus. Falei, nossa, é a graça. É a graça que nos envolve, é a graça do Senhor manifestada aos homens, como diz Paulo lá no livro de Título, porque a graça de Deus se há manifestado entre os homens. A graça de Deus. A maravilhosa graça do Senhor é manifestada entre nós, entre os homens, foi manifestada e está aqui agora. E nós não podemos perder o tempo da visitação dessa graça. Porque senão nós vamos sair dos objetivos da nossa vida. Nós vamos sair daquilo que o Senhor preparou para nós. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Quando eu fiz essa burrice de pedir a blusa de volta, com tanta roupa que eu tenho, falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque eu não estava conectada com o mundo espiritual. Para ouvir a voz de Deus falar para mim, deixa a blusa lá, eu estou trabalhando com essa blusa lá na casa dela. E aí? E quando nós perdemos, como disse Jesus aqui, uma oportunidade. Jesus estava lá. Ele olhou para o povo dele e chorou sobre Jerusalém. Chorou sobre o seu povo, sobre os seus irmãos. Por quê? Eles estavam perdendo a visitação. E por causa disso, o que aconteceu? Eles passaram 2000 anos quase, perdidos pelo mundo, sem pátria, sendo enxotados de todos os lugares, sofrendo as maiores perseguições, sofrendo o holocausto na Segunda Guerra. Por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da visitação. Olha o tanto que isso é forte, né? Mas ainda Jesus explica, né? Agora isso está ocultado para ti. Foi o projeto de Deus, irmãos. Mas aqueles que aceitaram Jesus ficaram livres de toda essa destruição. Não é verdade? Pedro era judeu, Mateus era judeu,
O Lucas era judeu, mas foi depois, né, que ele escreveu. João era judeu. Todos os discípulos de Jesus eram judeus, né? Todo aquele povo que estava lá em Jerusalém no dia da festa de Pentecoste, onde eles foram batizados com o Espírito Santo. Todo aquele povo eram judeus de todas as partes do mundo que estavam lá reunidos para essa festa. E eles aceitaram. Mas teve aquela parte que não aceitou. E o fato de nós termos negado, deles terem negado isso, custou para eles 2000 anos de sofrimento sobre a face dessa terra. Mas está chegando a hora que eles vão reconhecer, né? O dia que os terroristas entraram lá em Jerusalém, o que eles fizeram com Jerusalém? Não foi mais ou menos isso aqui que Deus falou? Que Jesus falou? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Te derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da visitação. Jesus está falando aqui sobre quando os romanos entraram lá em Israel e derrubaram o templo, derrubaram tudo, acabaram com tudo, expulsaram eles. Mas o que eles... esse cerco de inimigos, quantas vezes foi profetizado por Isaías, por Jeremias, por tantos profetas, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Entraram na cidade, derrubaram as trincheiras, né, deles e violentaram as mulheres, mataram as crianças. Exatamente o que Isaías fala também, Jeremias também fala sobre isso. Por quê? Porque eles perderam o tempo da sua visitação. O que é que você está perdendo, que Deus está falando e você está deixando passar? Eu estou aqui hoje para alertar você. O que é que está acontecendo, que você está passando? Você está comendo bronha, né? Como diz aí. Do tempo da graça sobre a tua vida, para você receber o seu milagre. Mas você está errando, não está percebendo o que Deus está requerendo de você. E está deixando a graça passar. E como Santo Agostinho, que era um homem, a história dele é muito linda, né, de Santo Agostinho. Ele era depravado, ele era um boêmio, devasso, não acreditava em Deus e tal. A mãe dele orando, a Santa Mônica, né? Orou, até que conseguiu a conversão desse Agostinho. E quando ele se converte, ele é um dos maiores teólogos do cristianismo. Ele diz aqui, ó, tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Isso é muito forte. Você não tem medo de perder o momento da graça, o momento da visitação do Senhor na sua vida, e você perder, e aí depois você vai ficar correndo atrás do prejuízo, clamando misericórdia a Deus, e louvado seja Jesus, porque Ele é misericordioso, Ele nos dá uma nova chance. Eu já contei aqui neste programa, quando o Arthur, meu menino, tinha 2 anos, mais ou menos, ele ainda não andava por conta, né, das enfermidades dele. Eu levava ele para orar numa irmã, a irmã Lúcia, lá em Iturama. Tempos atrás, eu me lembrei, perguntei para uma amiga lá de Iturama, cadê a irmã Lúcia? Ela foi embora de Iturama. Mas eu levava ele para orar lá na irmã Lúcia. E a irmã Lúcia falava, eu lembro disso, ficou gravado na minha mente. Ele vai andar em nome de Jesus, ele vai andar em nome de Jesus. E ele andou. Quando eu levei para um médico, o médico falou, como que esse menino andou? Eu falei, ele andou. Ele foi milagre ele ter andado, não era para ele ter andado, né? O Arthur é um milagre, não era para ter andado, não era para ter falado, não era para ter nada, por conta da gravidade do problema dele, síndrome de West. Mas ele andou, porque a irmã Lúcia orava, ele vai andar em nome de Jesus, ele vai andar. Naquele tempo, Jesus estava me visitando, mas eu perdi o tempo da visitação de Deus, não quis me converter naquele tempo. Não quis. Falei, você é crente? E a irmã Lúcia era daquelas crentes mesmo, umas missionárias que tinha lá em Turama, que andava com umas rouponas, uns vestidos lá no pé, uma mangona no cotovelo, e Turama com aquele calor todo. Olha o que eu fiz. Olha a minha insanidade, minha loucura. Eu não vou ser crente, usar essas roupas dessa irmã Lúcia. E não percebi a visitação de Deus na minha vida, mesmo o Senhor fazendo milagre na vida do meu filho. Meu coração endureceu. E aí, até que eu venha me converter em 2008, foram anos os piores da minha vida. Os piores. Onde eu mais sofri,
onde eu perdi tudo que tinha, onde eu sofria com esse Arthur, onde eu cometi os meus maiores pecados, onde eu me envolvi com pessoas que não podia ter me envolvido, onde eu poderia ter morrido. Mas o Senhor me visitou novamente com a graça dele no ano de 2008 e eis-me aqui, porque ele é maravilhoso. Mas eu poderia ter anulado quantos anos de sofrimento na minha vida se eu já tivesse ouvido a graça naquele tempo. Mas Deus é bom, né, meus irmãos? Deus é bom. Aí ele me deu a nova chance. A graça passou por mim novamente. E eu abracei a graça. E eu quis a graça sobre a minha vida. E eu aceitei a graça. Porque a palavra diz, Jesus diz no livro de Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro e você é com ele. Naquele tempo lá em Turama, eu não abri a porta do meu coração. Ele bateu, mas eu não abri. Ele foi embora. Me deixou sofrendo aí, uai, a culpa era minha. Eu escolhi. Mas aí ele veio e me visitou novamente. E eis-me aqui, para a glória do nome de Jesus. E você também pode receber essa visitação agora e resolver a sua vida com Deus agora e viver debaixo da graça agora, debaixo da maravilhosa graça de Deus. Agora, receba a graça, receba o Senhor, não deixe para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Eu tive a oportunidade porque fiquei viva. E se eu tivesse morrido, onde é que eu estaria agora, minha alma? Quando é que você vai abrir o teu coração para a graça do Senhor? A graça, a maravilhosa graça. A maravilhosa graça que se há manifestado trazendo salvação para os homens. Como diz o apóstolo Paulo para Tito. A graça maravilhosa de Deus. Sem ela nós nada somos, nada podemos e nada fazemos, né? Porque nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em Deus nós existimos, como diz Paulo, né? E nele nos movemos. Sem ele nada somos. Foram os piores anos da minha vida. Eu digo para você, foram os piores. Porque eu recusei a graça. A graça chegou e eu falei, não vou ser crente agora não. Não quero ensinar essa vida para mim. Olha onde eu estava com a cabeça. E o mais interessante dessa história é que ela começa no capítulo 19. No capítulo 19, eu li a partir do versículo 41, mas desde o versículo 21, e Deus está falando, né? Ai, que ainda tinha mais, olha, que eu nem percebi. Capítulo 19 do livro de Lucas. Cadê o 19? Aqui. Ele começa lá com a história de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó. Jesus já estava a caminho de Jerusalém já, para a sua última semana, né? Mas agora estamos nesse tempo, chegando aí nesse tempo, né? Da época da Páscoa. Jesus estava caminhando já para Jerusalém. Aí ele passa lá em Jericó. E tendo entrado em Jericó, o que acontece? Teve um judeu lá que observou. A graça está passando. Eu não vou perder esse momento de graça que está vindo agora. E eu vou tomar a decisão e eu vou agora para ela. O que aconteceu com Zaqueu? Quando ele ouviu falar que a graça estava passando ali, ele não perdeu a oportunidade dele. Aí ele veio, correu na frente, subiu numa árvore, fez o que era preciso para ser feito, né? Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que de Deus nós somos colaboradores, não é Deus que faz tudo. De Deus nós colaboramos com a obra de Deus na nossa vida e na vida do próximo. De Deus nós somos colaboradores, o apóstolo Paulo fala isso lá na carta aos Coríntios. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, porque de Deus nós somos colaboradores. Então, entendendo isso, ele foi colaborador de Deus. O que ele fez? Ele subiu na árvore para ver Jesus passar. No que ele fez a parte dele, colaborou com a graça, ele recebeu um milagre, porque Jesus falou para ele, desce daí, porque hoje eu vou posar na tua casa, e chegou salvação para a tua casa, Zaqueu. E aconteceu toda a história linda de Zaqueu, né? Foi um que não perdeu a oportunidade da graça que passou pela vida dele. Aí Jesus termina a história ali de Zaqueu, ele continua. No versículo 11 ele fala, e ouvindo ele essas coisas, que coisa? Deve ser a história de Zaqueu, não sei. Ele prosseguiu e contou uma parábola. Nisso ele terminou a história de Zaqueu, ele seguindo lá para Jerusalém, ele conta uma história para o pessoal, uma parábola. Falou, olha,
Teve um rei que saiu do seu reino e veio para tomar um outro reino e distribuiu dons para as pessoas. Para um deu 10, para outro deu 5, para outro deu 1. Aí, e ele falou, eu vou voltar para tomar posse desse reino. Quando ele volta, o que acontece? Para quem ele deu 10, multiplicou. Para quem ele deu 5, multiplicou. Para quem ele deu 1, falou, não fiz nada não, porque eu não consegui. Ele fala, olha, por você não ter feito nada, por você ter perdido a visitação, você agora vai para as trevas exteriores. Está na parábola das 10 minas que Jesus conta. Antes, nesse caminho que ele está fazendo para Jerusalém. Ou seja, eu acredito que Jesus está mostrando, olha, Zaqueu não perdeu a oportunidade. Eu estou aqui contando para vocês essa parábola para que vocês entendam que eu estou aqui, eu sou a graça, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E vocês estão com o coração duro, não façam isso. Vocês vão perder o tempo da sua visitação e vocês vão pagar um preço muito grande por isso. Mas o povo não conseguiu ver. Conseguiram falar, nossa, ele vai comer na casa do Zaqueu. Perderam a oportunidade da graça. Aí ele entra em Jerusalém, aquela festa, né? Quando ele entra no domingo de Ramos lá. O povo faz aquela festa e depois ele vai e fala isso. Jerusalém, Jerusalém. Ele chora sobre Jerusalém. Vocês perderam o tempo da vossa visitação. Por que ele estava falando isso? Porque ele sabia que aqueles mesmos que ficaram ali aclamando ele como rei na entrada de Jerusalém, jogando ramos, jogando coisas para ele passar no burrinho, esse mesmo povo iria negá-lo, iria deixá-lo. Então ele chora, porque toda vez que eu renego Jesus, ele chora. O Espírito de Deus, a gente entristece o Espírito Santo. Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus chora por causa de nós. Você acha que quando ele me visitou lá naquele tempo em Iturama, e eu não quis, o que Jesus fez? Sendo que ele me ama, ele chorou. Mas ele não deixou de ser Deus porque ele fez isso, né? Claro. Ele continuou chamando quem quisesse entrar na graça. O mundo não parou em volta do meu umbigo. Ele continuou chamando quem quisesse entrar na graça. E me deu mais uma chance no ano de 2008. Quando eu entendi, quando nessa visitação eu pude receber Jesus. E está falando sobre isso para você agora. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Tem uma história, né? Que o pastor Rodrigo Silva conta. Diz que tinha um rapaz nos Estados Unidos, isso. Foi preso, matou alguém e foi sem querer que ele cometeu um assassinato, porém ele foi preso e ele seria sentenciado à morte. Era uma pessoa de boa família, mas cometeu esse crime nesse dia, foi sentenciado à morte. Mas a família, como era de gente boa e tal, intercedeu por ele. E falou, ele não pode morrer, dá uma chance, né? Pena de morte não, porque nos Estados Unidos tem pena de morte. Aí, intercederam lá, então o governador falou, tudo bem, eu vou dar uma chance para ele. Se vestiu de sacerdote, né? Se vestiu de sacerdote, se disfarçou, falou, não sou governador. Pegou uma Bíblia, pegou a carta de absolvição dele da pena de morte, colocou no meio da Bíblia e foi lá na visita na cadeia. Chegando lá, esse moço falou, não, saia daqui, eu não quero saber de Deus. Mas, moço, eu quero falar com você, eu quero te dar essa Bíblia para você. Eu não quero, sai daqui, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, me deixa morrer. O governador falou, tudo bem, você não quer essa Bíblia? Tá bom, foi embora. E ele foi sentenciado à morte. Aí, no dia da execução dele, todo sentenciado tem as suas últimas palavras, né, para falar. Ele falou, eu quero dizer que eu não estou aqui por causa do crime que eu cometi. Eu estou aqui porque eu recusei a graça de Deus. Porque depois contaram para ele, né, assim que o homem saiu, contaram para ele, carcereiro, você tá louco? Aquele homem era o governador e ele tinha para você a sua carta. Ainda bem que ele teve essa consciência, né? Eu não estou aqui por causa do pecado que eu cometi. Eu estou aqui porque eu recusei o perdão de Deus. Porque eu recusei a graça de Deus. É isso, meus irmãos. É muito sério. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu. Porque Jesus perdoa a todos. Mas
Quem for, vai, porque recusou o perdão, porque recusou a graça, porque não aceitou Jesus no tempo da sua visitação. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e venha sobre nós com seu Espírito Santo. E venha sobre nós, tirar de nós esse coração duro, esse coração de pedra, e nos dar um coração de carne, para que nós possamos aceitar a graça de Deus, porque a porta da graça está se fechando. O que os teólogos estudiosos dizem é que a porta da graça está se fechando. Ela tem 2000 anos de abertura, para que todos aqueles que quiserem entrar, entrem. Porque Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O Senhor fala, vinde a mim, vós que precisam de água, venham e bebam a água da vida, venham, bebam que é de graça. Lá no livro de Isaías também já está profetizado, venham e bebam a água que é de graça. Mas nós recusamos. Quem for para o inferno é porque recusou a graça. Não quis a graça, não quis o perdão de Deus, não quis viver sob o senhorio de Deus. Aí ele vai perder. Então ele não terá a oportunidade. Ele será lançado no fogo do inferno, que foi o que Jesus falou aqui no final da parábola das 10 minas, no livro de Lucas, capítulo 19. Isso é muito sério. A porta da graça vai se fechar. Quando Jesus voltar, acabou a porta da graça aberta. Porque agora ele não vem mais como Salvador, humilde, montado num jumentinho. Agora ele vem como rei, montado num cavalo. E tem uma simbologia nisso aí. Os reis, quando chegavam montados nas suas mulas, eles vinham em paz. Mas quando eles vinham montados em cavalos, eles vinham preparados para a guerra. E a Bíblia diz que agora Jesus vem montado num cavalo branco. Então ele vem para a guerra. Então acabou o Deus Salvador. Agora vem sobre o mundo a ira do Cordeiro. E a porta da graça está se fechando. E a porta da graça está se fechando. Mas nós precisamos estar nela. Entre na graça. Entre na graça. Jesus te chama hoje. Jesus quer te salvar. Porque o que vem agora, você está sabendo que nós teremos uma terceira guerra mundial ainda esse ano estourando, gente. Não é brincadeira. O Putin está lá na Rússia falando, eu vou explodir bombas atômicas. O que você acha que vai acontecer com o mundo contaminado? Faça uma pesquisa sobre o que aconteceu lá no Japão, com Hiroshima e Nagasaki, as cidades aonde a bomba caiu. Pergunta. Agora, do tempo que essa bomba caiu, lá em 1945, 46, sei lá no Japão, até hoje, quanto você acha que o armamento evoluiu? Se o Putin soltar uma bombazinha lá da Rússia, o que estrago ele vai fazer? Porque está chegando o tempo da porta da graça se fechar sobre a terra. E nós precisamos entrar, para que nós estejamos protegidos desse tempo mau que virá. Guerras. Aí a guerra causa fome, a guerra causa peste. Então são os cavaleiros do Apocalipse soltos, né? Cavaleiro da fome, o cavaleiro da peste, o cavaleiro da guerra. E onde é que nós vamos correr? Para onde? Nós vamos entrar na arca da graça. Nós vamos entrar em Cristo Jesus. Porque nele há descanso para as nossas almas. Porque nele há proteção. Porque vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro. E nós não seremos atingidos. Porque nós estamos nele. E Jesus está te chamando. O tempo é mau. Vem vindo guerra por aí. As consequências para o Brasil terão, com certeza. Mas nós precisamos estar em Deus, para que possamos estar livres de tudo isso, da escassez, da fome, das pestes que virão. Olha aí a epidemia de dengue, olha aí a epidemia de Covid voltando, olha aí tudo que é acontecendo. Não é? E nos locais que tem guerra, tem morte, os corpos estão ali se decompondo, e aí é doença sobre doença que vem. Onde nós iremos? Para onde iremos nós? Nesse tempo mau que sobrevém sobre a terra agora, nesses dias finais. Nós precisamos estar aonde? No Senhor. No Senhor.
Não perca o tempo da sua visitação. Cada um tem o seu tempo de visitação, né? Para Zaqueu, foi Jesus passando ali. Para Davi, foi... Desde quando ele foi... O tempo dele, para ele ser quem ele era, foi o dia que ele lutou com Golias, né? Para a mulher do fluxo de sangue, foi quando Jesus também estava passando ali. Foi o tempo da visitação dela. Ela entendeu. Se eu tocar na orla do vestido dele, no tecido dele, né, na franjinha que ele carregava lá na sua veste, eu vou ser curada. Foi o tempo da visitação dela e ela enfrentou a multidão e foi e alcançou o seu milagre. O cego de Jericó, todos os milagres que Jesus fez, que foram registrados na palavra, foram para ele nos mostrando, olha aqui, estas pessoas estavam em Jerusalém, estavam lá na Galileia, estavam lá em Israel, e eles perceberam o tempo da visitação deles. Só que muitos não perceberam. E esses pagaram um preço muito alto. Eu quero te perguntar, onde é que você está? Em que fila você está? Na fila dos que perderam a visitação da graça, portanto sofrerão? Ou na fila daqueles que receberam a graça, que entenderam o tempo da visitação do Senhor e que receberam milagres e que foram curados, foram libertos, foram transformados por Deus e tiveram uma vida nova a partir dali, porque todos se converteram. Todos se converteram. Onde é que você está? Em qual fila você está nessa história aí? Onde você está? Onde é que você se encaixa? Você não está perdendo o tempo da sua visitação, não? Você não está perdendo orientações do Espírito Santo para você fazer algumas coisas? Irmãos, eu que me acho, às vezes, né? Pô, eu sou crente, Senhor, não faço nada de errado, quase. Vou para a igreja, faço a minha obrigação ali. Olha o que eu fiz com relação à minha filha. Olha a dureza do meu coração. Por que eu fui fazer isso? Estou aqui agora olhando para a blusa. Falei, meu Deus, essa blusa não era para estar aqui, era para estar lá. Amém? Que você perceba o tempo da tua visitação e não perca a graça de Deus sobre a sua vida. E entenda quando Ele está te chamando para ficar mais perto de Jesus, servir mais a Jesus. Ir para a igreja, né? Ir para a igreja, vai lá, congregar com os irmãos, faça um esforço. Porque todos que alcançaram a graça, tanto Zaqueu, quanto a mulher do fluxo de sangue, quanto o cego de Jericó, quanto a mulher cirofenícia, todos fizeram alguma coisa. Quando eles entenderam que a graça estava ali passando, eles tiveram que tomar uma posição. Eles tiveram que tomar uma decisão e querer, eu vou. Ninguém ficou esperando. O único que ficou esperando, mas ele teve amigos que o levaram, foi aquele paralítico que os 4 amigos pegaram, colocaram no lençol e desceram ele pelo telhado. Porque ele não poderia ir mesmo. Mas aí ele teve amigos que o levaram e ele deixou, né? Porque se os amigos levaram, porque ele deixou. Então ele quis também. Então entenda, toda vez que alguém se achegou a Jesus e entendeu a hora da graça passando ali, foi porque ele tomou uma decisão de ir até Jesus. Ouviu a voz do Espírito Santo. Não endureceu o coração. Queridos, nas pequenas coisas nós tiramos grandes lições, não é verdade? A história de uma blusinha tá fazendo eu falar tudo isso aqui pra você. Glória a Deus, porque Deus é fiel e eu amo, né? Já contei testemunha aqui de eu estar parafusando um negócio na parede, Deus falando comigo, eu mexendo ali com um parafuso na parede, porque Deus é assim. E eu aprendo isso com Davi. Os salmos de Davi todos foram diante de situações que ele estava vivendo e ele vendo a graça de Deus se manifestando ali na vida dele e ele contando as maravilhas do Senhor, né? Um dia ele estava lá no pasto dele, cuidando das ovelhas dele, das ovelhas do pai dele, né? Lá, cegado, ele olhando para aquela cena toda, o que veio para ele? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, Ele não me falta. Faz-me andar por veredas tranquilas, águas tranquilas, pastos verdejantes. Por quê? Se ele fazia isso com as ovelhas dele, ele ficou pensando, meu pai que está no céu faz muito mais por mim. Se eu faço isso por essas ovelhas aqui, o que dirá o que Deus faz comigo na minha vida? Ele tinha essa consciência, vendo as coisas que ele fazia ali, né, no cotidiano dele. Ele viu o agir de Deus em tudo.
Então, veja o agir de Deus em tudo na sua vida. Não perca as orientações de Deus para que você possa abençoar você mesmo e outras pessoas. E não perca o tempo da visitação de Deus. A graça, a porta dela está aberta aí, então vá. Vá, se esconda nela, porque os dias são maus. Vem vindo dias difíceis para nós, dias de muita confusão. Mas aquele que está em Deus, está seguro, está na luz, está com o Senhor, está dirigido pelo Senhor. E não vai perder o tempo da sua visitação, não é verdade? Então, pensa sobre isso. Graça. Graça é uma palavra muito importante na Bíblia Sagrada, né? Que é uma palavra que eu estava vendo o pastor Dionei explicando. A palavra graça no hebraico, no hebraico antigo, ela tinha o simbolismo de uma cerquinha. Porque a graça nos cerca, né? Hoje o jeito da letra no hebraico está diferente, mas lá no antigo hebraico ela tinha um símbolo de uma cerquinha, de uma proteção para nós. E é isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. Ele nos protege de todo mal. Mas para isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a voz do que clama. Vinde a mim, vinde a mim. O Senhor está falando. Amém, queridos? Glória a Deus. Que essa palavra fale mais ao seu coração. Um beijo para minha querida Karina, que me inspirou com essa palavra forte de Santo Agostinho aqui. Não esqueça dela. Olha isso aqui. Tenho medo da graça que passa sem que eu a perceba. Agostinho falou isso. Eu também sinto isso agora. E eu quero que você sinta também. Não perca o momento da visitação de Deus na sua vida, para que você viva em paz, em alegria, com gozo do Senhor, que você possa receber as suas bênçãos e ser salvo. Ser salvo. Amém, queridos? Glória a Deus. Querendo Deus, segunda-feira que vem estaremos aqui para mais um programa Maranata, o programa que leva até você a luz do Evangelho. Até mais, paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.